Olá, bem-vindos ao IBSP ao vivo. Eu sou Conceição Nunes, sou administradora hospitalar, sou especialista em gestão da qualidade e sou uma das professoras aqui do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, no curso de Gestão da Qualidade. No IBSP ao vivo de hoje, eu vou falar um pouquinho de uma das ferramentas da qualidade. Na verdade, nós utilizamos ela tanto como ferramenta da qualidade, como também ferramenta da metodologia Lean Six Sigma. Qual que é essa ferramenta de hoje? Nós denominamos ela de 5S. Algumas pessoas falam que é uma ferramenta, falam que é um programa, falam que é uma metodologia, e alguns autores falam que é até uma filosofia de vida. Quem quiser se aprofundar nesse tópico e ter uma visão mais complexa dessa metodologia ou dessa ferramenta, tem que acessar aí nos nossos cursos online. Então, lá nesses cursos online, nós trabalhamos um conceito mais aprofundado sobre essa ferramenta. O endereço é segurançadopaciente.com.br/cursos, sem o cedilha. Durante essa transmissão, falarei um pouquinho sobre os conceitos do método do 5S. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, que no decorrer da apresentação, nós iremos fazer algumas abordagens. Conto com a participação de vocês. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa metodologia do 5S. O 5S é um método que pode ser empregado tanto nas empresas, seja prestadores de serviços ou indústrias. Ela é aplicável em qualquer empresa, qualquer meio, inclusive na nossa vida pessoal. Ela trabalha basicamente com algumas regras, normas. O 5S traz alguns itens que nós vamos aplicar no nosso dia a dia. É um conjunto de atividades realizadas que tem que ter a participação de todos, porque se não tiver a participação de todos, por exemplo, numa empresa, nós não vamos conseguir implantar a metodologia na sua totalidade. Podemos começar ela pelo setor, vai depender da política da organização, mas podemos também implantar ela em toda a organização. Esse conjunto de atividades realizadas com a participação de todos leva num ambiente de segurança, de conforto e de bem-estar. Algumas perguntas podem surgir do tipo: eu consigo implantar o 5S na área da saúde? Sim, nós conseguimos implantar o 5S na área de saúde, mesmo porque o 5S, ela veio da indústria, mas nós aprendemos na área da saúde, nós aprendemos bastante com a indústria. Então, essa ferramenta, ela permite estar aplicando e a gente consegue evidenciar que ela tem excelentes resultados quando nós aplicamos aí na área da saúde. Aí algumas pessoas falam assim, mas é uma ferramenta, não é uma ferramenta? Ela acaba sendo utilizada como uma ferramenta, por quê? Porque ela permite a organização dos processos. E aí, trazendo um pouquinho para a área da saúde. E quando a gente trabalha ela na parte de indústria, a gente tem um foco mais de produto. Mas na área da saúde, nosso foco é o quê? Prestação de serviços e a questão dos processos. Os processos interligados que vai resultar aí no bem-estar para os nossos pacientes. Essa metodologia, ela tem que ser feita diariamente, porque senão a gente não consegue alcançar aí o resultado desejado estabelecido pela instituição. Então, como nós, na área da qualidade, falamos bastante, tudo é melhoria contínua. E o 5S, ela vem bem ao encontro disso. Ela é uma ferramenta, uma metodologia, um programa simples de ser implementado e, ao mesmo tempo, complexo. Por quê? Porque pela simplicidade dela, as pessoas acham que ela não tem uma importância devida. Mas, no decorrer da implantação
se nós não temos uma metodologia de acompanhamento dessa ferramenta, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam esquecendo e ela cai em desuso. Sendo que essa ferramenta, quando ela é bem aplicada, nós conseguimos resultados ótimos dentro da organização. E ainda, tem algumas abordagens que a gente fala do seguinte, mas como que eu vou implantar isso no processo? Simples, a gente aplica a teoria e depois faz o acompanhamento disso. Então, eu costumo sempre falar, tudo tem que ter um início, um meio e um fim. Então, a gente pode começar a implantar o sistema de gestão da qualidade de uma organização com ferramentas simples e depois evoluir para ferramentas mais complexas. Esse método ele foi criado no Japão, né, na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial. Então, quem criou esse método pela nossa literatura foi o engenheiro Kaori Ishikawa, né, que também criou outras ferramentas aí da qualidade que nós sabemos. Por que isso foi criado, na verdade? Né? Então, tudo tem uma história. O que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou destruído e aí eles precisaram se reinventar. Como que eles se reinventaram em relação a isso? Criando essa metodologia, criando essa ferramenta nas fábricas, onde eles precisavam otimizar, precisavam evitar, combater o desperdício, e eles voltarem ao mercado para eles serem competitivos novamente. Então, o 5S no Japão surtiu um efeito assim muito grande. E até hoje o Japão, para nós, é uma referência em termos de qualidade. Então, quando se fala em qualidade, os engenheiros, a maioria dos engenheiros são provenientes aí do Japão, que tem bastante tecnologias relacionadas aí com essa questão. No Brasil, o 5S, ele começou a partir da década de 70, com algumas empresas adotando essa prática. Então, o que nós percebemos? De novo, vou reforçar. Por ser uma prática simples, algumas instituições não levam a sério a implantação dessa metodologia. Mas, quando percebe o resultado que essa metodologia possa trazer para a empresa, e aí eles começam a perceber que isso é muito bom, né, para a organização. Então, aqui fica a dica, se quiserem começar um sistema de gestão da qualidade, a metodologia do 5S é uma ótima oportunidade para integrar toda a instituição, ou pode implantar começando por partes, então fica aí a critério de cada instituição. E aí algumas perguntas, né, que poderiam surgir, né? Que benefício o 5S traz para a empresa? Né? Então, a gente pode elencar aqui vários benefícios. Basicamente, o papel do 5S não está relacionado só com a implantação de organização, de máquinas, mas sim, a gente lembra um pouquinho aí do diagrama de Ishikawa, com máquinas, com os equipamentos, né, que é o mesmo que máquinas, mas também com material, com método, principalmente com método. Por quê? Se eu tenho um método bem definido, um método padronizado, eu evito desperdício de material, de tempo, de pessoas. E o 5S também, ele permite combater desperdício, né, que hoje em dia a gente também não... Os recursos estão escassos, e quando a gente fala de desperdício, é um desperdício de uma maneira geral, né? Então, seja de material, seja de tempo, seja de profissionais da área, né? Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso e precisa otimizar os recursos que nós temos dentro da instituição. Uma outra questão também do 5S, porque, assim, a participação das pessoas tem que ser muito forte. Porque se as pessoas não participarem da implantação dessa metodologia,
que vai acontecer? Nós não vamos conseguir evoluir com essa metodologia para toda a organização. Então, o 5S, ele permite a conscientização das pessoas e faz com que elas participem de forma efetiva na implantação da metodologia. E, além disso, também, o 5S, ele permite a reorganização da empresa, né? Então, a gente pode considerar que ela permite, ela possibilita a gente trabalhar com essas questões. A questão da identificação, que aí nós encontramos coisas de maneira mais rápida, que aí entra na questão também do desperdício. E, além disso, a gente avalia a questão de descartar aqueles objetos que nós não utilizamos mais, aqueles documentos que nós não utilizamos mais. Então, assim, para cada fase do 5S que nós temos dentro da instituição, que nós temos que implantar, ela permite um objetivo específico. Então, é importante que tenha uma conscientização coletiva para a implantação dessa metodologia dentro da organização. Além disso, a aplicação do 5S permite, com o passar do tempo, que os processos se tornem mais sistêmicos, né? Então, você faz o processo de uma maneira mais natural, sem a gente quebrar muito a cabeça em relação a essas questões. É claro também que a organização, ela permite esse impacto positivo no resultado final, né? Então, quando nós implantamos essa metodologia, a primeira experiência que nós temos, que vem na nossa mente, é a questão da organização. E quando a gente fala da organização, aí não é só de espaço, só de máquina, mas também de todos os processos. E aí, vamos à pergunta que não quer calar, né? O que significa cada S? Na verdade, os 5 S, a sigla é do japonês, né, que tem uma tradução brasileira, e nós temos algumas traduções também na literatura. Então, vocês vão perceber que eu vou citar algumas aqui, mas se vocês forem pesquisar em outras literaturas, pode ser que alguma palavra tenha mais que um significado, mas isso é perfeitamente normal, não tem problema nenhum quando vocês forem implantar essa metodologia dentro da organização. Então, vamos lá? Então, o primeiro S é o SEIRI. O SEIRI, ele foi traduzido para o Brasil, a tradução que geralmente eu estou utilizando é de utilização, mas tem algumas literaturas que trabalham o SEIRI como descarte. Mais à frente, eu vou detalhar um pouquinho como que a gente faz para implantar essa metodologia dentro da organização. O segundo senso que nós chamamos é o Seiton. O Seiton, ele foi traduzido como organização. Vocês vão encontrar também na literatura como ordenação ou também como arrumação. Todas essas traduções são válidas. Cada instituição, quando for implantar a sua metodologia, vai verificar qual é a melhor tradução que vai se adequar à cultura daquela organização, daquela empresa. O terceiro senso é o Seizo. O Seizo significa limpeza. Esse senso, na verdade, quando nós pesquisamos em literaturas, a tradução dela é esse mesmo, acaba sendo a limpeza, né? Limpeza do ambiente, limpeza do espaço e tudo mais. O quarto senso é o Seiketsu. Esse também tem mais de uma tradução. Aqui eu coloquei como senso de higiene, mas não o higiene no sentido de limpeza. Aqui ele foi traduzido como higiene no sentido de saúde, de bem-estar. Então, esse senso está relacionado com a parte profissional, então relacionado com a saúde das pessoas, com
purificação dessas pessoas, tudo que não for bom é retirado aí nesse censo, é aplicado aí nesse censo. E por último, mas não menos importante, nós temos o censo do Shitsuki, que é o censo da disciplina ou da autodisciplina. Esse censo também, se vocês forem procurar na literatura, nós também não temos mais de que uma tradução, duas traduções. Então, ele acaba sendo o censo da disciplina mesmo. Apesar de ser o último censo que é implantado dentro da metodologia, eu considero ele como o censo mais difícil da gente conseguir. Por quê? Porque eu tenho toda a implantação dos censos anteriores, e o que acontece? O quinto censo está relacionado com disciplina. Então, eu tenho que manter todos os outros censos que nós implantamos dentro da instituição. Então, quando eu vou para disciplina, eu tenho que verificar se o primeiro censo, seria, o segundo censo, Seiton, terceiro censo, o Seisô, e o quarto censo, forem implantados adequadamente. Porque se eles não forem implantados adequadamente, eu não vou ter um resultado satisfatório aí do quinto censo, que é a questão da disciplina. Bom, espero que vocês estejam gostando aqui da nossa conversa. Depois vai estar aberto aí para as perguntas. Me coloco aqui à disposição para estar respondendo. Mesmo que agora não tiver oportunidade de também a gente está fazendo essas perguntas e tudo mais, é só deixar depois o contato que nós, da equipe do IBSP, faremos aí o retorno para vocês. Então, vamos dar continuidade aqui um pouquinho mais na aplicação dessa metodologia. Então, assim, Conceição, como que eu faço para implantar? Que essa é uma das dificuldades que, quando nós colocamos isso em prática, nós temos muitas dificuldades, porque, assim, teoricamente, a metodologia, ela é muito simples de ser implantada. Mas, se não tem uma constância de propósito, o que vai acontecer? Eu implanto o primeiro censo e depois eu não dou continuidade nos demais censos. É essa a nossa dificuldade em relação a isso. Então, como fazer para implantar e o que é mais difícil, né? Como fazer para manter essa metodologia padronizada dentro da instituição? Né? Tem algumas dicas aqui, mas vai ficar aí a tarefinha para cada um de vocês que decidirem implantar essa metodologia dentro da instituição. Então, vamos lá. O primeiro censo, SEIRI. Então, como que eu faço para implantar o SEIRI? O SEIRI, como nós falamos anteriormente, é o censo de o quê? De utilização. Então, aqui é um desafio agora para quem está nos assistindo. Pega como, por exemplo, a sua mesa de trabalho, ou até mesmo a sua casa. Então, vamos pegar aí esses dois exemplos, né? Sua mesa de trabalho geralmente tem um porta-canetas. E aí, dentro desse porta-canetas, geralmente, não sei se é a experiência de vocês, a gente tem 3 canetas azuis, 2 pretas, 3 vermelhas. Aí aquela pergunta: precisamos dessa quantidade de canetas no porta-canetas? Então, é um pontinho de interrogação aí para a gente pensar. Levando um pouquinho para a vida pessoal. As mulheres, principalmente, os homens também, né? Então, são os dois, né? O masculino e o feminino. Aquela roupa que a gente deixa no guarda-roupa e fica falando. Eu ainda vou usar. Ela vai me servir um dia. E aí essa roupa, ela fica dentro do guarda-roupa.
Então, o primeiro censo, ele trata justamente disso, a questão da utilização. A pergunta que nós sempre fazemos é: eu preciso disso? E às vezes a gente precisa, por quê? Por causa do apego. Nós temos um apego assim que é muito forte entre nós. Aquela blusa, levando um pouquinho para o lado pessoal, né? Aquela blusa, não vou, eu vou usar ela um dia, ainda vou usar. E o porta-canetas, né? Que a gente vai acumulando canetas, daí a pouco a gente está virando uma papelaria de tanta caneta e de tanto material de escritório que nós temos. Então, essa é a primeira premissa aí desse censo, né? Então, eu preciso desse material. Então, algumas perguntinhas do tipo: quantas peças eu preciso ter? Quantas canetas eu preciso? Eu utilizo isso diariamente? Então, essas são as questões, na verdade, eu diria que esse é um exercício diário que nós precisamos fazer e que, às vezes, na correria do dia a dia, nós não fazemos. E aí, o que acontece? A gente acaba acumulando material. Então, retomando, primeiro censo, CEIRI, censo de utilização. Você vai separar o necessário do que é desnecessário. Então, se não é mais necessário aquilo, verifica com outra área se eles não querem. Faça uma doação, faça uma troca. Mas isso a gente explica um pouquinho mais na frente. Então, a dica básica do primeiro censo são essas, né, que eu acabei de passar para vocês. Então, vamos dar continuidade aí no segundo censo. O segundo censo é o CEITOM. O CEITOM está relacionado com o censo da organização, né? A organização, ordenação, arrumação, aquilo que eu falei anteriormente. Vai depender da literatura, tem essas traduções, perfeitamente normal. Então, a instituição define qual a melhor tradução vai se adequar à sua organização. Para aplicar o censo de organização, primeiro a gente tem que ter praticado o primeiro censo, né? Então, que é o censo de utilização. O censo de utilização, eu vou verificar se aquilo realmente eu preciso, e o que eu não preciso eu vou descartar, ou vou transferir de área, vou fazer uma doação, ou algo nesse sentido. Parto para o segundo censo, que é o censo de organização, CEITOM, censo de organização. Aqui nós temos algumas perguntinhas básicas, né? Eu vou organizar as coisas. Então, assim, a caneta, ela está no porta-caneta ou ela está numa gaveta? Aí a pergunta, nós queríamos que ele estivesse na gaveta mesmo ou no porta-caneta? Então, vocês têm que fazer essa análise. Outra coisa é que os objetos têm que estar dispostos de modo a que a gente tenha prontidão quando a gente vai procurar. Então, assim, eu estou procurando vamos dar um exemplo de uma tesoura. Eu tenho um local certo para guardar a tesoura, mas de repente eu coloco numa gaveta que ninguém vai achar essa tesoura. Então, aí a gente entra com a questão do desperdício novamente, né? A questão de desperdício de tempo, desperdício de material. Então, nós precisamos ficar atento em relação a isso. Então, algumas dicas nós temos, e essas dicas também eu dou no curso, sobre a implantação desse censo. Então, identifique os itens, né? Toda vez que nós podemos identificar os itens, facilita a nossa vida posteriormente. E aí, aqui a gente faz uma reflexão, principalmente, relacionada aí com a segurança do paciente, né? Nossa cultura de segurança do paciente. Aí vai aqui uma pergunta, na verdade é uma reflexão sobre a questão da identificação do paciente, né? Tanto que a identificação do paciente é importante dentro da instituição, nós temos um protocolo aí estabelecido pelo Ministério da Saúde que aborda a importância da identificação do paciente em todas as etapas da assistência,
Ou seja, não é só o médico, não é só o enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, né? Partindo desde a entrada desse paciente na instituição, né? Como que nós poderemos fazer isso? Então, entra aí uma dica da questão da identificação do paciente. E aí facilite a identificação dos itens, coloque cada coisa em seu lugar para ficar fácil na hora da gente procurar isso e localizar esses objetos de uma maneira mais ágil. Então, nós falamos do primeiro senso, que é o senso o senso de utilização, que é aquilo que eu uso daquilo que eu não uso. O segundo senso, o senso de organização, identificar as coisas corretamente. E aí nós vamos para o terceiro senso, que é o SEIRI. O SEIRI, desculpa, nos nossos é o SEISU. SEIRI é o primeiro senso, tá? Então, SEIRI, SEITOM e SEISU. O SEISU é o senso da limpeza. Então, o próprio nome já está dizendo, né? É preciso acabar com o lixo. Então, é preciso manter o ambiente em ordem, é preciso manter o ambiente limpo. Então, o senso da limpeza, ele é aplicado depois do senso de utilização e o senso de organização. Então, a gente sempre reflete as seguintes questões. Limpe os equipamentos depois do uso. Né? Parece uma coisinha boba, mas não é. Trazendo um pouquinho a experiência para casa, quando a gente acumula muita louça. Se à medida que a gente for usando, for fazendo a higienização, já facilita muito a nossa vida. Defina os responsáveis pelas áreas para fazer essa questão da limpeza. Limpe mesas e prateleiras, que às vezes a gente só limpa as mesas, esquece que tem as prateleiras, que tem os armários. E deixar pessoas responsáveis mesmo, porque a limpeza é a responsabilidade de todos. E uma dica desse senso, que é mais importante do que limpar, é não sujar, que geralmente a gente faz o contrário, né? Então, a gente vai acumulando resíduo, e não, na verdade, é para a gente evitar acumular esses resíduos, né? E aqui eu trago uma reflexão, na verdade, apareceu uma reportagem, mas nós temos outras experiências, outras iniciativas em relação a isso, que é a questão da Copa no Brasil de 2014, onde os japoneses, né, após o término de um determinado jogo, eles começaram a fazer a limpeza do estádio. E isso foi muito bem visto, né, passou em várias reportagens, e aí a gente fala, né, como a metodologia surgiu no Japão, tivemos aqui no Brasil essa experiência também. Bom, não esqueçam, né, nós estamos ao vivo, aqui do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Deixem seus comentários, façam as perguntas, que ao final da apresentação nós iremos fazer a abordagem em relação a essas perguntas. Então, vamos lá para o quarto senso, que é o Seiketsu, que essa tem a tradução, né? A tradução, ela pode ser de higiene, mas não higiene no sentido de limpeza, mas higiene da pessoa, né? Higiene a saúde das pessoas. Então, esse senso também tem a ver com a saúde, né? Que é uma das traduções. E ele ele é aplicado logo após a implantação dos 3 sensos anteriores. Então, a gente precisa seguir uma sequência lógica para a implantação do 5S. Então, aqui, a dica é: um ambiente organizado e limpo proporciona um trabalho favorável e à saúde. Então, aqui, esse senso tem muita relação com o coletivo, né, também, o envolvimento de todas as pessoas, então, o pessoal e o coletivo. Por que o coletivo? Aqui, por exemplo, numa empresa, a gente fala da questão da segurança. E quando a gente fala da questão de segurança, não é só a segurança do colaborador, a gente fala também da segurança do paciente. Então, esse senso, a gente pode trabalhar ele em vários sentidos, de várias maneiras. Então, procure manter a quantidade e a qualidade, por exemplo, de uma iluminação. Então, a gente precisa ter uma iluminação adequada. A gente precisa ter um vestuário adequado, uniforme adequado.
para a gente poder trabalhar. Tem que ter um ambiente favorável que evite a questão de acidente e a questão do uso dos equipamentos de proteção individual e os equipamentos também de proteção coletiva. Então, essas são basicamente as dicas que poderíamos trabalhar a princípio no quarto senso, o Seiketsu. E agora nós vamos falar um pouquinho do quinto senso, que é o Shitsuke, que é o senso da disciplina ou da autodisciplina. Na verdade, esse senso, ele é o conjunto de todos os outros sensos, né? Então, você só vai implantar o Shitsuke depois que você aplicou todos os demais. Então, 4 primeiros sensos, a gente tem que estar com ele bem sedimentado, bem forte dentro da organização. As dicas que nós damos aqui, em relação ao senso Shitsuke, está relacionado com a questão do comprometimento de todos. Então, aquilo que eu falei para você. Se todos não comprarem essa ideia dentro da organização, a gente não vai ter um sucesso bem forte da implantação da metodologia. Então, por isso, a gente precisa envolvê-los. Conceição, mas e se não tiver o envolvimento de todos? Sim, nós temos e teremos estratégias que eu vou falar um pouquinho, né, dessas estratégias para vocês, para implantar aí na instituição de vocês. Então, nós temos o comprometimento de todos, a paciência e a responsabilidade, porque é isso que eu falei. Se a gente não ficar insistindo dentro da metodologia, nós implantamos e depois ela cai em descrédito, cai em desuso, porque não tem a participação de todo mundo. Então, aqui também a gente tem a questão do respeito às normas e procedimentos. Eu estou falando que o senso é da disciplina. E se nós implantamos uma norma e a instituição, de uma maneira geral, ela não quiser seguir essa norma, então a gente já não está implantando aí a questão do senso. A questão da delegação de responsabilidades e atribuição de autoridades. Então, o 5S, quando nós implantamos dentro da instituição, cada um tem que ter a sua responsabilidade, cada um tem que ter a sua autoridade nessa implantação, ok? Bom, esses são os 5 S's que eu acabei de apresentar aqui para vocês, mas nós temos aí algumas questões relacionadas, porque quando nós pegamos a literatura, ela nos mostra quais são os S's. Então, se pesquisar na internet, nós temos, assim, uma gama de informações, é muita informação mesmo, né? Então, fica até difícil da gente filtrar tanta informação na hora de você implantar, porque acaba que nós queremos implantar tudo e aí nós temos dificuldade, digamos assim, na sua implantação total. Bom, então vamos lá na questão de como implantar essa metodologia na sua instituição. Então, nós definimos lá que nós temos o 5S, que vamos implantar o 5S, e aí nós temos as definições, né? A implantação, ela partiu de um setor específico, ela partiu do sistema de gestão da qualidade, ela partiu da alta direção. Então, são 3 segmentos aí que nós precisamos saber. Quando a instituição define implantar o 5S, algumas questões básicas nós podemos, né, trabalhar. Primeiro ponto é a questão de formalizar uma comissão. Essa comissão, ela vai ter representante de cada área, para que cada área tenha facilidade na hora de fazer essa implantação. Então, eu formalizo uma comissão. Depois disso, eu posso fazer o quê? Uma sensibilização com todos os colaboradores da instituição. Conceição, mas eu tenho 3.000 colaboradores. Dá para fazer com 3.000, dá para fazer com 300, dá para fazer com 3. Depende da estratégia que a instituição vai utilizar. Então, quando a gente formaliza uma comissão, o objetivo é ter o quê? Multiplicadores
da metodologia dentro da instituição para facilitar a sua implantação. Então, nós temos o primeiro passo aí, formar uma comissão, segundo passo aí, fazer uma sensibilização. Conceição, como que eu posso fazer uma sensibilização? Também, nós temos as ramificações. Eu posso levar todos para uma sala de treinamento, posso deixar que os multiplicadores nos seus respectivos setores façam essa sensibilização com todos os colaboradores. Então, a instituição define como que vai trabalhar melhor. Temos experiências de levar para o auditório, então tirar um pouquinho os colaboradores, os funcionários, e levar para um auditório, ou temos experiência também de multiplicar dentro do próprio setor, sem precisar deslocar todo mundo para um local específico. Essas duas possibilidades a gente consegue fazer sem nenhum problema. Então, fiz a comissão, comecei a trabalhar com a questão dos multiplicadores e a sensibilização. Aí, qual a outra próxima etapa? Poderemos fazer uma cartilha de divulgação nessa sensibilização, ou poderemos fazer campanhas internas para sensibilizar ainda mais. A cartilha, ela traz um bom resultado, porque cada colaborador, quando participa da sensibilização, ele recebe essa cartilha. Então, ele se apropria daquilo, tem a informação próxima. Então, nós temos aí esses 3 passos já. Então, fiz a comissão, fiz a sensibilização dos colaboradores e fiz a cartilha, certo? Então, vamos lá para uma 4ª etapa. O que seria a 4ª etapa? Também, essas dicas que eu estou dando aqui, varia de instituição para instituição. Então, é só mesmo para vocês terem uma noção de como é melhor implantar o 5S dentro da instituição. Feito isso, nós podemos marcar um dia D, né, um dia de descarte, digamos assim, né? Então, a instituição, ela pode trabalhar de uma maneira que toda instituição, nesse dia, tem toda uma logística que é trabalhada, ou ela pode fazer um cronograma de implantação para o setor. Então, vai depender do que a sua instituição está preparada, consegue fazer melhor. O dia D, quando a gente opta por essa forma, a gente tem que ter todo um movimento interno de verificar. Nesse dia D, todo mundo vai fazer o primeiro censo, todo mundo vai fazer o descarte, e aí o descarte vai ter troca, não vai ter troca, vai ter doação, não vai ter doação. Essa doação vai ter um documento que vai mudar esses objetos de lugares. Por exemplo, móveis vai ser doado, a gente vai fazer uma movimentação interna, um empréstimo de movimentação interno. Aquilo que eu não quero mais de armário e ninguém quer, eu vou descartar. Aonde que eu vou descartar isso? Como que eu vou descartar isso? Então, nós precisamos tomar cuidado em relação a esses detalhes no dia D da implantação ser feita por toda instituição. Então, tem que definir esses critérios que, aqui na instituição, a gente vai trabalhar com doação, a gente vai trabalhar com descarte, vamos trabalhar com troca entre setores. A troca entre setores é uma boa ideia, sempre tem um setor que tem coisa, o outro setor precisa, e a gente nem imagina que isso acontece. Então, é uma boa opção da gente trabalhar também. Então, eu fiz o dia D dentro da instituição, e aí eu vou efetivamente trabalhar os demais censos em toda a organização. Aí vocês vão definir, eu vou trabalhar um cronograma específico ou vou trabalhar todos os censos para todo mundo no mesmo dia. Feito isso, cada setor vai ser responsável pela sua implantação e teremos multiplicadores responsáveis aí pela implantação. Feito isso, tem um modelo de acompanhamento dessa implantação. Então, tem um impresso de acompanhamento de 5S. Então, assim, eu estou bem, eu não estou bem, meu senso de ordenação, de arrumação, de limpeza, de descarte, como que está isso? Então, a gente precisa criar um impresso com os critérios para a gente avaliar
Se eu estou ótimo, se eu estou bom, se eu estou regular, se eu estou ruim. E o que eu preciso fazer para melhorar essa questão? Temos vistos aí uma parceria muito grande com a questão da qualidade, né? Então, quando vai se implantar essa metodologia, tem essa parceria para instituições que têm um setor de qualidade específico. Vocês sabem, mas eu preciso ter um setor de qualidade? Não, eu consigo implantar essa metodologia sem nenhum setor da qualidade. Fica também a critério aí de cada instituição, né? Então, teve dúvida em relação à implantação, dá um toque aqui, tira as dúvidas aqui com a gente, que a fase dessa implantação, ela requer metodologia, ferramenta, impressos, que nós podemos utilizar. Então, dando continuidade aqui, nós temos a questão, né? Então, algumas pessoas, é melhor marcar um dia D ou não é melhor marcar um dia D? Fica também a critério de cada instituição marcar esse dia D ou não, mas o dia D é bom que, assim, ninguém vai esquecer, né? Todo mundo, principalmente quando tem doação, quando tem a troca de algum objeto, de algum material, isso fica marcado realmente no desenvolvimento aí da implantação da metodologia para os colaboradores. Aí nós temos a questão assim, né? Nós falamos lá que a implantação, teoricamente, ela é uma implantação simples do 5S, mas nós temos também como que a gente mantém isso dentro da instituição. Eu falei lá que o último censo, que é o censo da disciplina, era um dos censos mais difíceis que nós temos de manter. Por quê? Porque realmente precisa da disciplina. Eu preciso ter todos os outros S's implantados de forma efetiva para eu conseguir manter isso dentro da organização. Então, uma dica aqui de manter isso dentro da instituição, por isso que nós precisamos de uma metodologia, que nós precisamos definir quais são os critérios, porque, embora seja simples, mas se eu não tenho uma constância de propósito, a ferramenta, a metodologia acaba se perdendo. Então, nós temos aqui como uma possibilidade a questão de auditorias, né? Então, a gente pode trabalhar com essas auditorias periódicas do 5S. Então, a gente pode premiar os setores que têm o 5S de forma efetiva. Podemos definir critérios de premiação desses setores, né? Então, de pontuação de X a X, é uma categoria, de Y a Z, outra categoria, de XXX, é outra categoria. Então, também é uma dica aqui para continuar de forma efetiva essa metodologia dentro da instituição. Então, uma boa dica aí é a questão da auditoria de 5S. Uma outra questão também que a gente tem visto, e participamos aí de algumas experiências, é a questão de criação de indicadores de 5S, né? Então, como que está o meu setor em relação a isso? Eu consegui, né, de acordo com a categoria que eu estou premiando dentro da instituição, eu tenho mais setores premiados, tenho menos setores premiados, o setor que não foi premiado, por que não foi premiado? Porque, na verdade, a metodologia ela é uma parte educativa, né? O que a gente vai conseguir depois vem desse trabalho que nós fazemos aí com toda a instituição. Então, precisamos definir aí auditorias periódicas de acompanhamento. Conceição, mas quem poderiam ser os auditores internos do 5S? Nós também temos vários caminhos. Nós podemos indicar pessoas para serem auditores de 5S, mas como também nós podemos fazer um edital de auditores, selecionando auditores internos. Né? As duas experiências são válidas, mas quando você faz uma seleção, você coloca um edital e chama as pessoas para participarem, aquelas pessoas que estão participando, geralmente, elas têm uma adesão melhor para fazer a auditoria. Elas
são mais compromissadas com a questão da auditoria, são mais compromissadas na questão da pontuação, né, do checklist de auditoria do 5S. Então, assim, o edital, e você selecionar as pessoas que realmente querem fazer parte dessa metodologia, é um facilitador muito grande para dar continuidade na implantação do 5S dentro da instituição. Bom, nós estamos chegando aqui ao final dessa live, né? Nós estamos já há 45 minutos aqui ao vivo. Eu vou verificar, temos mais algumas questões aqui para eu passar para vocês, algumas dicas, mas eu vou verificar agora se tem algumas perguntas para eu poder responder essas perguntas e para a gente continuar aí com as orientações e encerramento. Bom, a questão da auditoria do 5S, voltando aqui um pouquinho, a instituição define a periodicidade dessa avaliação. Uma dica, se a instituição é muito grande, essa periodicidade ela não pode ser muito pequena, porque senão não temos equipes, né, que vão dar essa continuidade do sistema. Então, dá para passar uma continuidade de 6 meses, 1 ano. Então, defina os critérios, ou pode definir os critérios ainda em cima da pontuação obtida, né? Se o setor teve uma pontuação máxima, a gente pode definir um critério de 1 ano e meio. Se ela teve uma pontuação mediana, nós podemos definir um critério de 1 ano. E se teve uma pontuação mais baixa, de 6 meses. Aquele setor que passou pela auditoria, mas, digamos, não foi certificado dentro da metodologia, olha, ainda não conseguiu alcançar uma pontuação adequada. Quando que pode chamar novamente um auditor de 5S para ir lá e verificar se realmente conseguiu alcançar essa pontuação? Então, aqui nós temos várias possibilidades e várias formas de trabalhar a implantação da metodologia dentro da instituição. E agora, tem uma perguntinha aqui que eu vou fazer para vocês, né? Na instituição de vocês, daria para implantar essa metodologia? Então, por exemplo, quando a gente pega o 5S dentro do Lean Six Sigma, né, que também nós passamos aí por essa experiência, a gente tem a questão até de sinalização de piso, né? Então, com cores, com definição de cores, para que realmente a gente consiga evidenciar que aquela área marcada é de determinado objeto, e se aquela área marcada é de determinado objeto, e aquele objeto, e aquela área demarcada não tem nenhum objeto, a gente já consegue perceber que o quê? Aonde está esse objeto. Então, são dicas também aí de implantação de 5S de uma maneira mais sistêmica. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Essa aqui foi uma pincelada na metodologia. Tem o nosso curso dentro da gestão da qualidade. Então, nós temos aí o curso que vocês podem entrar, que é dentro lá da nossa página, que o endereço é segurançadopaciente.com.br/cursos, sem o cedilha, né? Então, vocês vão conseguir verificar lá de forma bem simples a implantação da metodologia. Então, obrigada a todos que acompanharam ao IBSP ao vivo hoje, né, sobre o método 5S. Depois nós podemos, né, estar programando outras ferramentas aí da qualidade. E esse vídeo ficará disponível na página do IBSP no Facebook. Então, quem tiver interesse de verificar esse vídeo, posteriormente, aqui são dicas mesmo do dia a dia da implantação dessa metodologia dentro da organização. Então, agora eu vou verificar se nós temos algumas perguntas, e para estar respondendo essas perguntas, ainda temos um tempinho. Bom, nós temos algumas questões aqui, ó, não se preocupe, porque o vídeo ficará disponível para consulta na página do IBSP no Facebook. Então, foi a Patrícia França, né, que participou aqui conosco. Ela queria repetir,
mas esse vídeo vai estar disponível. Nós temos aqui algumas respostas já que foi dada aqui para a Patrícia. A Márcia Nogueira, obrigada, Márcia, aí pela participação. Você fala boa noite a todos, é a primeira vez que participo e a transmissão é perfeita, parabéns. O IBSP, a equipe do IBSP agradece aí a confiança, né, e realmente nós queremos contribuir para a questão da qualidade e segurança do paciente dentro das instituições. Então, por isso que o nosso foco é maior, né, na área da saúde, né, porque a gente pega muita coisa da indústria, mas fazemos a leitura e realmente como que a gente implanta, né? Então, essa é uma das questões. A Márcia ainda fala que este ponto vale ressaltar a importância da identificação de armários para fácil acesso da enfermagem ao insumo que utilizamos diariamente na assistência do paciente. Perfeito, Márcia, o seu comentário. E aqui ela fala ainda, né, preciso manter uma rotina da limpeza da unidade. Mas interessante em relação a isso, que nós tivemos experiências anteriores, só para compartilhar um pouco com vocês, da importância dos auditores 5S, ter isso muito forte, né? Porque, às vezes, o que acontece é aquela frase, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, eu vou auditar o setor do outro, vou pontuar o setor do outro, que não está identificado, a questão da limpeza e todas as outras questões, e quando eu olho para o meu setor, será que o meu setor está identificado? Será que eu tive o senso da utilização? Será que eu tive o senso da organização? Então, são perguntinhas que é bem interessante fazermos aí no nosso dia a dia. E tem que fazer no dia a dia mesmo, porque, assim, a tendência é cair no esquecimento, né? A Márcia Nogueira ainda pergunta, né, qual o melhor instrumento para utilizarmos nas instituições hospitalares. Aí vai depender, Márcia, do poste da instituição e o que vocês querem de implantação. Porque, assim, a implantação, a gente acaba pegar livro, literatura e tudo mais, a gente acaba utilizando várias informações. Mas, dependendo do poste da instituição, pela minha experiência, sim, eu acredito que tem que ter o dia D, tem que formar a comissão, tem que ter a sensibilização dos colaboradores, e sim, tem roteiro, a gente pode trabalhar com roteiros de implantação do 5S. Depois você pode entrar em contato conosco aí, que nós damos aí um suporte para você nessa questão dessa dúvida e tudo mais. Aí a Jussara Teixeira, ela pergunta assim, esse mutirão envolve quem? Quais pessoas envolvidas? Excelente pergunta, Jussara Teixeira, muito obrigada mesmo pela sua participação. E, de fato, quando a gente fala de uma instituição de grande porte, dependendo de como nós queremos trabalhar dentro da instituição, a gente envolve muitas pessoas, como, por exemplo, se eu tenho uma movimentação de ativo dentro da instituição, eu envolvo a contabilidade ou quem faz a movimentação desse ativo. Então, simplesmente eu não vou mover, porque eu tenho a questão do patrimônio. Então, se eu tenho uma relação da mesa XPTO que está no setor, sei lá, de contabilidade, eu vou transferir ela para a área da qualidade, simplesmente eu não posso pegar e levar. Eu tenho que ter uma movimentação de ativo dentro da instituição. Esse aqui é só um exemplo. Aí eu tenho outra questão que eu não quero mais a mesa, eu não vou deixar ela para doação, eu quero descarte. Aí a gente pergunta, aonde que eu vou descartar? Então, quando eu vou fazer a programação desse dia D, eu tenho que ter um local para o descarte desse material. E além de eu ter um local para o descarte desse material, eu tenho que ter pessoas que vão levar esse material até esse local. Então, nós envolvemos aí muita questão, não sei se é a experiência de vocês, mas a área de patrimônio, de manutenção, em relação a essa questão, tá? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui, eu tenho aqui no celular algumas questões, vamos ver aqui.
Tenho mais alguns comentários, né, algumas perguntas aqui, só vou responder mais umas 2 ou 3 por causa do nosso tempo, né, mas tá muito bem. Aí aqui, a da Jussara também, eu já tinha uma resposta aqui, que é mobilizar todo mundo, mas tem algumas questões que são importantes, como essa que eu falei, né? Vou levar a mesa? Não, calma, a gente tem que ter uma movimentação interna. Eu não quero mais, eu coloco onde? Vou colocar no meio do corredor? Não, eu aciono o pessoal da manutenção para levar a questão desses móveis para um local específico, né? A Márcia ainda fala assim, adorei a ideia do convite à equipe através de edital. Márcia, eu posso te falar que funciona muito bem a questão do edital, porque quem participa, né, você faz uma ficha e tudo mais, quem participa, geralmente, são pessoas que querem participar, que às vezes, por exemplo, nós estamos ali no nosso meio, na área da qualidade, ou numa área de melhoria de processos, e a gente não percebe o tanto de profissionais que têm potencial para essa área, gostaria de participar, e a gente acaba não percebendo isso. Então, o edital, você vai descobrir talentos muito bons dentro da instituição. A Ligiane, que respondeu para a Márcia, também assim o envolvimento é 100%, com certeza. A Eliane Santos fala, boa noite, parabéns pela explanação do conteúdo. Eliane Santos, muito obrigada aí pela participação de vocês. A Eugênia Neri, ela pergunta assim, existe alguma cartilha do 5S para hospitais feito por vocês? Especificamente pelo Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, não, Eugênia, mas as experiências passadas tem, né? Tem cartilhas simples, onde a gente explica, faz essa abordagem de todo o conceito do 5S, o conceito de uma maneira mais simples, porque é uma cartilha que a gente distribui para todos os colaboradores da instituição, e dentro da cartilha, além desses conceitos simples, aplicáveis no dia a dia, nós colocamos também, pode ser colocado como que é a metodologia, surge um efeito muito grande. O Eduardo Riga, parabéns, Conceição. Eduardo, muito obrigada a ele pela participação. Eduardo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, então também obrigado aí pela participação. A Eugênia pergunta aqui, existe algum checklist de 5S feito pelo IBSP? Nós temos um checklist, Eugênia, mas o checklist, ele não pode ser muito padrão, né, porque cada instituição ele vai ter uma particularidade. Mas sim, nós temos um checklist relacionado a isso. Isso também vem bem ao encontro quando a gente fala que a instituição tem alguma metodologia de acreditação, que nós conseguimos agregar em relação a isso. Márcia, parabéns, Conceição, obrigada. Bom, basicamente é isso aqui, não consegui ler todos os comentários, mas o vídeo vai estar disponível aí no Facebook, depois vocês podem acessar, e se vocês tiverem dúvida também, podem entrar em contato conosco, né, aqui através do IBSP, nós temos aí o site, nós temos aí a questão dos nossos cursos online também, se vocês tiverem, se vocês querem saber mais sobre o nosso curso online também, pode entrar em contato conosco, né, já passei o endereço aqui para vocês, vou repetir mais uma vez, que é segurançadopaciente.com.br/cursos, e sem o cedilha, né, e agradeço muito a participação de vocês. Até a próxima.